Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio de número 62. E se você é novo por aqui, eu quero te contar que todo sábado, às 10 horas da manhã, tem um novo episódio que vai ao ar. Pela Rádio Porto Gravatá, pelo Facebook da rádio e também nos canais do Vivi e Aprendi Podcast, no YouTube e no Spotify. E se você é daquelas pessoas que gosta de assistir os melhores cortes, relembrar, você tem que nos seguir também lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast. Que, por sinal, recentemente chegamos aos 2.000 seguidores. Eu já aproveito para agradecer todas as pessoas que também se comovem, se mobilizam e, de alguma forma, se sentem inspiradas por todas as pessoas que passam por aqui. Bom, quem está aqui comigo é uma pessoa, o Ricardo Nunes Mateus. Ele foi recomendado e indicado por mais de uma pessoa. Então, eu estou bem curiosa para ver o que eu vou extrair daqui dessa mente. O Ricardo, para quem não conhece, ele é pai do Bruno. Ele é um engenheiro civil e de produção. E ele é fundador e CEO da Brasil ao Cubo. Ele é daquelas pessoas que é apaixonado por inovação, é um curioso, é um estudioso, é um inquieto, dedicado, tá sempre em movimentos, no meio de pessoas, sempre aprendendo e compartilhando. Tá certo ou tá errado? Exatamente isso. Tem um pouco disso, lógico. Tem um pouco de exagero também, não é tudo isso, mas talvez um pouco disso. Sensacionalizei, eu acho. Ricardo, obrigada por estar aqui. E compartilhar e se permitir a gente, como eu estava te falando, dar esse mergulho na tua história. Não, fiquei bem feliz com o convite, né? Um podcast dessa envergadura, do ponto de vista de dar voz, dar palco para as pessoas poderem explorar um pouco da vida, da história. Sempre é importante, a gente tem muito aprendizado. Acompanha algum podcast de vocês, assim, a gente sempre tira muitos aprendizados, uma troca de figurinha importantíssima, principalmente pelas provocações que você faz nas perguntas, elas são bem profundas. Já tá sabendo assim. disso? Exato. E eu tô até um pouco preocupado aqui, mas eu acho que a gente vai conseguir trocar figurinhas aí para todo mundo se desenvolver. Não, vamos sim. Então vamos dar um start. Hoje você vai falar um pouquinho do Brasil ao Cubo, o que essa empresa faz, para quem não conhece, mas calma. Antes de chegar nesse ponto da Brasil ao Cubo, do Ricardo CEO, que é um cara reconhecido, que é um cara que já tem aí um expertise e é um cara visado, todo mundo quer aprender contigo, quer estar próximo contigo. Antes de chegar nesse Ricardo, eu quero que você dê um passinho atrás. Quem era o Ricardo antes da Brasil ao Cubo? Bom, vamos lá. Eu sempre fui um menino, desde criança, inquieto, né? Hoje, talvez a gente observe isso mais numa linha de ser hiperativo, alguma coisa do tipo, mas lá atrás sempre fui um menino assim, uma criança muito inquieta, né? E ficava andando para um lado para o outro, e futebol na rua até tarde, até chegava em casa, tinha um puxão de orelha dos pais, porque chegava 8, 9 horas da noite. Eu lembro que meu pai falava um pouco do tipo, né? Tu pode chegar até 8 horas da noite, da bagunça da criança, sendo criança, brincando ali, mas desde que tu chegue antes de mim. Se tu chegar depois de mim, cara, você tá ferrado. Mas eu lembro que sempre teve muito disso, né? De ser um cara muito ali, brincalhão, hiperativo, enfim. Eu vou para uma adolescência tranquila, né? Então, uma adolescência muito boa. Eu acabei estudando no colégio Martim Alves dos Santos, aqui em São Martinho, Tubarão, né? Uma escola pública. E ali eu tive muitos aprendizados e fiz muitas amizades, assim. Interessante que perpetuam até hoje, assim. Tem uma galera que anda comigo, eu acho que uma das coisas, umas virtudes interessantes, assim, a gente não perder a essência desde lá de trás, né? Então, hoje eu tenho 15, 20 amigos, assim, de infância que é muito importante para mim, para se desenvolver, sempre ter um aprendizado, trocar figurinhas, são pessoas realmente que eu carrego para a vida e é importantíssimo. E depois disso, eu fiz engenharia civil na Unisul, né? E aí foi um momento também da faculdade, de conhecer outras pessoas, outras redes de contatos, inclusive algumas pessoas que eu estudei lá na frente se tornariam sócios meus, então foi importante também essas conexões. Eu acho que a vida é um pouco disso, né? Você vai conectando alguns pontos e aí, quando tu vê, dependendo da entrega que você faz, se ela é verdadeira, esses pontos se ligam para que lá na frente tu possa ter
uma benfeitoria em relação àquilo que tu entrega. Então é um pouco disso. E aí, posteriormente a isso, né, paralelamente, melhor dizendo, a engenharia civil que eu estava fazendo, eu fui trabalhar numa empresa do meu pai, uma empresa de estruturas metálicas. E aí, ao longo deste processo, comecei muito jovem, ali com 12, 13 anos, a trabalhar com ele. E eu fui para ser auxiliar, né? Depois eu me transformei em soldador de estruturas metálicas, então fazia coberturas, pavilhões, assim, né? Mezaninos. Operacional. Exatamente. Então, fui 10 anos ali trabalhando como soldador, montador de estruturas metálicas. Mas aquilo ali foi um processo muito importante, assim, no desenvolvimento do perfil, do caráter, das características que hoje eu carrego, assim. Eu entendo que o ser humano, ele tem uma questão que o trabalho, ele dignifica o ser, torna o ser humano digno, né, de alguma coisa. E ter trabalhado desde cedo, assim, na época não queria muito, meu pai colocou lá, mas enfim, foi muito importante. Hoje eu vejo como isso foi importante nesse desenvolvimento do perfil e até mesmo o perfil empreendedor que hoje eu tenho, assim, né? Aprender desde lá da ponta, desde a parte operacional, todo o processo de uma empresa foi fundamental para que a gente pudesse se desenvolver. Então, eu sou um pouco esse cara, assim. E teve alguma experiência específica nessa fase do aprendizado, do soldador, que às vezes pode ser que tenha sido até frustrante, mas que te marcou, te lapidou e hoje te remete a essa situação? Eu lembro que algumas pessoas até da minha idade, que começaram comigo lá, 13, 14, 15, 16 anos ali a gente trabalhando, eu lembro que algumas pessoas, até amigos nossos que estavam na mesma empresa, a gente era em 10, 11, 12 pessoas, uma empresa pequena, né? E eu lembro que tinha auxiliares que tinham entrado comigo, assim, da mesma idade, até um primo meu, enfim. Eles acabaram se desenvolvendo um pouco mais tecnicamente, por exemplo, evoluíram para ser um serralheiro, por exemplo, uma pessoa um pouco mais técnica do ponto de vista de fazer um portão, de fazer uma escada. Então, tecnicamente, eu percebia que eu era um pouco defasado em relação a, ali, nível, prumo, esquadro, tu colocar essas questões. E ali eu comecei a perceber que talvez eu tivesse mesmo que estudar para ser um pouco mais técnico do ponto de vista ali do aprendizado, das engenharias que eu fui fazer. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Tu começa a perceber, eu não acredito num propósito, assim, eureka, eu achei o meu propósito. Eu acho que tu faz alguma coisa em determinado momento e ao entregar aquilo, esse propósito aflora, né? E talvez ali começasse a aflorar um propósito que não seria seguir uma carreira técnica ali de serralheiro, por exemplo, ou soldador, e sim talvez buscar realmente estudar para me desenvolver e lá na frente me transformar num empreendedor. Então, com certeza, teve aprendizado, assim, em todo o processo, entendeu? Uhum. E daí, quando que surge o Brasil ao Cubo? A empresa Brasil ao Cubo, ela surge em 2013 com o business plan que a gente faz, né? E aí já inicia a parte de prototipagem. Mas como eu estava lá atrás, já trabalhando na empresa do meu pai, de soldador, estruturas metálicas, depois engenheiro civil, eu resolvi empreender com o CNPJ dele. Então, lá atrás, eu fiz um programa de iniciação científica na Unisul, e esse PUIC eu fui um bolsista em 2007 para estudar o sistema ainda embrionário no Brasil, que era o sistema construtivo em light steel frame. Então, já trabalhava com estruturas metálicas, já tinha a parte prática ali, digamos assim, de montagem. Estava estudando a parte teórica por meio da engenharia. E ao ser bolsista ali, estudei 2 anos, e eu comecei a perceber, cara, isso aqui no Brasil ainda não tem. Então, eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento, inovação. Na época já tinha um pouco disso. Se eu me desenvolver nisso, talvez eu possa, quando me formar, aplicar lá na empresa do meu pai e ela deixar de ser uma empresa apenas de estrutura metálica para fazer casas de estrutura metálica. E aí aconteceu que em 2009 eu fiz um trabalho de conclusão de curso e aí fica uma dica também pro pessoal, né? Quando você faz um TCC, talvez você possa ter um horizonte daquilo que lá na frente pode se transformar numa empresa, né? E eu fiz um trabalho que era dimensionamento de uma residência unifamiliar em light steel frame. E aí Júlio Preve, um engenheiro que se formou comigo também, nós dois estudamos esse processo. E no TCC a gente, 10, né? Fomos com uma nota muito boa e tal. E aí, cara, vou falar com meu pai lá e o sócio dele, vamos desenvolver essa área dentro da empresa. A verdade é que de 2010 até 2012 ali, a gente fez 12 obras dentro da Emetu, que era a empresa do meu pai, né? Do sócio dele, Donato. Mas deu tudo errado, assim. Acabou que a gente teve um grande déficit, assim, inclusive financeiro.
e não consegui realmente desenvolver. Talvez naquele momento tivesse a visão e a coragem para empreender, mas não tinha a competência ainda. E aí ali eu aprendi de como não fazer uma empresa, essa é a verdade. E como não fazer uma empresa? É porque assim, a partir do momento que tu não tens processos bem estabelecidos, tu não tem um know-how aflorado, tu não tens uma departamentalização da empresa muito focada realmente na estratégia, daquilo para onde tu quer chegar, tu começa a ser centralizador demais, às vezes não dá poder às pontas para ela tomar decisões, ou você acaba tomando decisões muito erradas sem calcular os riscos que tem por uma tomada de decisão. E se fosse fazer de novo essas mesmas casas, nessa mesma metodologia, o que você faria de diferente na prática que você acredita que teria dado certo? Bom, lá atrás, seguramente foi a falta de experiência em si. Pelo fato de ser embrionário ainda um processo construtivo, tu não conhecer os materiais que você estava trabalhando, é muito difícil. Olhando para trás, o que eu faria diferente, na verdade, eu não faria. Por quê? Porque eu precisaria ter um pouco mais de competência técnica, principalmente sobre as formas de se construir, ou estudar um pouco mais antes de empreender com o CNPJ dos outros, que seria do meu pai, né, no caso. Sim. Eu acho que foi um momento importantíssimo para o desenvolvimento, mas olhando bem atrás, eu teria que me formar, ter percorrido pelo menos 5 anos em outras empresas, desenvolvendo a parte técnica, aprendendo um pouco mais, absorvendo um pouco mais, para depois voltar a empreender, né? Eu acho que estava muito cru ainda, né? Muito embrionário ainda. Então, eu precisava primeiro me desenvolver os 5 anos e depois empreender. Eu acho que tem um pouco disso. Essa é uma grande sacada, é um grande insight, né? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão querendo dar um passo ousado, uma mudança, uma pivotada ou abrir um novo nicho e estão pensando em fazer justamente o que tu fizeste, né? Eu aprendi. E aí, então, assim, talvez a ideia seja ter experiências ou contratar mentores. Exatamente. Eu acho que consultorias, mentorias são fundamentais para que a gente possa ter ali insights não somente seus, né? A carreira empreendedora, ela é muito solitária, as madrugadas nossas são intensas. Fica somando, dividindo, parcelando na cabeça nas madrugadas, 2, 3 horas. E aquilo é muito solitário. Se tu não tiver o diálogo da manhã com alguém, e esse diálogo é muito necessário, porque como tu vai, às vezes, no mundo da lua, nas ideias, tu precisa sentar e colocar na mesa e dividir com outras pessoas. E aí, tudo isso serviu de um aprendizado gigantesco para mim, para que lá na frente eu pudesse ter esse equilíbrio, né? Ali eu entendi que, cara, lá na frente, quando eu for empreender de verdade, eu vou precisar ter sócios competentes o suficiente para equilibrar um pouco desse ímpeto empreendedor meu, que às vezes beira a loucura, de fato. Essa é a verdade. A carreira empreendedora, ela tem uma linha tênue entre a genialidade e a loucura. Se não tiver esse equilíbrio, de fato, e ter a humildade de saber que outras pessoas vão performar em algumas áreas, inclusive melhor do que você, e dar ouvido para essas pessoas, para equilibrar tudo isso, pode ter algumas frustrações não muito interessantes. Então, se fica uma dica para o pessoal assim, que quer empreender, cara, tem um equilíbrio. Não é só acreditar que as coisas vão acontecer, não é bem assim, tem que cair para cima, fazer acontecer, trabalhar pra caramba, e tem que ter o equilíbrio também do ponto de vista de visão e competência junto, né? Caminhar muito bem junto. E daí, dessa experiência frustrada, depois disso, o que seguiu? O que aconteceu? Pelo fato de meu pai tinha uma empresa de 27 anos, assim, uma empresa pequena, né? Um porte pequeno, mas ela já tinha algum certo relevância assim na cidade. Tubarão já fazia algumas obras interessantes, né? Já era bem desenvolvida do ponto de vista comercial. Entretanto, quando a gente chega neste processo, acaba não somente por isso, mas talvez uma fatia tenha sido por isso, ele tem um declínio financeiro e ele acaba tendo que fechar a empresa. E isso foi um momento muito marcante, assim. Imagina tu ouvir de algumas pessoas algumas coisas. O filho do Del é isso, ele começou a fazer umas loucuras lá e acabou tendo problema na empresa da família. Imagina o que eu tive que ouvir, o que eu tive que sentir naquele momento, né? E o que você sentiu naquele Minha família sempre apoiou, né? Meu pai sempre fala, deu algumas coisas erradas aqui, mas eu acredito em ti. Então isso foi fundamental, as minhas irmãs também, né? Tendo
um pouco mais de aconselhamento, sabendo que a minha natureza, minha irmã é psicóloga, a Leidiane, ela sempre me auxiliou assim do ponto de vista de enxergar um potencial, um ímpeto empreendedor, uma vontade de fazer acontecer, mas que foi falha durante algum processo e que talvez lá na frente ela já enxergasse o profissional que poderia me transformar, né? Então ela sempre me apoiou muito, assim, a Cláudia também, lá na frente ela acabou me auxiliando no desenvolvimento da própria Brasil ao Cubo, ela sendo arquiteta, mas enfim, acabou que ele teve que fechou a empresa, enfim, tudo certo, acabou adquirindo uma dívida que, graças a Deus, já está tudo pago, né? Mas aí o que aconteceu? Em 2013 eu vou fazer engenharia de produção. Então, sou engenheiro civil, vou fazer engenharia de produção. Então, entendendo alguns erros do processo, eu começo a perceber que, cara, eu tenho a visão e a coragem, mas não tenho a competência. Vou buscar essa competência. E aí, fui fazer engenharia de produção, porque tinha dado errado, mas o sonho continuava. Essa era a verdade, né? Era muito grande, assim, uma coisa de dar certo, de fazer acontecer, enfim. E aí fui estudar mais um pouco sobre empreendedorismo mesmo, escola de negócios em si, de como estabelecer metas, como ter um planejamento sistemático, como de fato desenvolver um RH que possa performar lá na frente, fazer um plano de cargos e salários na empresa, de estudar todos esses processos de como realmente ter uma empresa que possa futuramente se desenvolver. E a inovação abre portas. E a Brasil ao Cubo, ela surge em 2013, quando eu vou fazer engenharia de produção. Então, eu uno a engenharia civil com a engenharia de produção. Então, aquilo que lá atrás, lá na empresa do meu pai, eu tinha feito, que era fazer as obras de estrutura metálica, mas no local, eu resolvo, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a obra que antes ocorria lá no local e trazer para uma fábrica, como se fosse uma obra, um bolo, eu fatiar em fatias menores, coloco numa fábrica, coloco em postos de trabalho. Depois, eu coloco nas carretas esse bloco, esse módulo, transporto e apenas instalo, que aí eu vou ter um controle de processos, um controle das intempéries da natureza, porque se choveu, a obra vai continuar acontecendo na fábrica. E aí, 2013 até 2016, foi a parte de prototipagem, assim, deste módulo. Ainda era obra, mas era diferente do modelo que eu tentei empreender lá na empresa do meu pai, que agora era construção modular. E aí, 2013 até 2016... foi a parte de prototipagem. Eu lembro que eu peguei 21 mil reais emprestado da Sicredi, parcelei 36 vezes para fazer esse protótipo, e aí fiz o protótipo, mas trabalhando em paralelo, né? Eu sempre falo assim, quer empreender, você não... Cara, pega uma caçamba e vai enchendo um pouquinho de areia, de alguns grãos ali, que quando tu virar para empreender, ao virar essa caçamba, ela já está pelo menos pela metade cheia, ela não está 100% vazia. E em paralelo a isso eu falo, cara, quer empreender? Faz em paralelo, trabalhe, continue tendo uma geração de receita em algum lugar e vai fazendo nas horas, domingo, sábado, e vai desenvolvendo o business plan, vai buscando as ideias em paralelo. Porque quando você virar a chave para empreender de fato, pelo menos essa caçamba já tem um pouco de areia ali. Então eu fui fazendo isso ao longo desses 3 anos. E se quiser interromper para não ficar um monólogo aqui, é importante. Tô todo ouvidos aqui. Segue o fluxo do teu falar mais uns 2, 3 minutos aqui, depois eu encerro. Né? Fica à vontade. E aí... só que assim, aquela máxima de Thomas Edison, assim, não, eu não quero criar nada que eu não possa vender. De fato, ela perturbou, assim, foram 3 anos até a primeira venda. Então era difícil isso, né? Imagina, eu tinha feito um protótipo, que era uma casa em si, e aí essa casa ela não era comercialmente fácil de fazer a venda, né? E aí, enfim, foram 3 anos, e aí eu comecei a desenvolver um business plan realmente de como seria essa empresa, porque eu sempre tive comigo que a inovação abriria portas e era uma inovação muito tangível, perceptível. Né? Imagina uma obra que chega no caminhão, guindaste e coloca lá e em 1, 2 dias está pronto uma casa. Então ela é muito perceptível. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre Corporate Venture Capital, que é um investimento de algumas corporações que fazem empresas que trazem inovação por meio dessa questão de inovação aberta, né? São programas de Open Innovation que as empresas desenvolvem dentro das próprias corporações para enxergar outras empresas que estão naquele ramo deles desenvolvendo algumas metodologias mais ágeis, né? Imagina, grandes empresas que lá na frente se transformariam os sócios da Brasil ao Cubo, como Gerdau, a Dexco, elas são grandes transatlânticos que qualquer movimento que faça ele é muito lento. Então ele precisa ter esses jet skis aqui saindo
vai lá, inova e traz e pluga no ecossistema deles. Então, isso eu comecei a chegar um movimento lá nos Estados Unidos que já estava acontecendo, de empresas investindo em startups que estavam desenvolvendo alguns processos inovadores. E aí, aconteceu que em 2016 a gente faz a primeira venda, numa feira aqui em Criciúma, e ali começa a desenvolver um pouco daquilo que seria a Brasil ao Cubo. Mas antes disso, em 2015, eu faço a venda de 25% da empresa para um engenheiro Michel da Corégio, aqui das Termas do Gravatal, e ele enxergou um potencial de que poderia virar sócio. Ele pegou todas as economias deles que ele tinha, trabalhava em plataformas de petróleo, por exemplo, ele tinha lá seus 400 mil reais guardados, ele, cara, eu vou investir nessa empresa. E ele colocou ali 400 mil reais e a gente conseguiu fazer o showroom, não mais o protótipo já estava pronto, e eu fiz o showroom para colocar numa feira, para daí a gente vendeu até uma clínica odontológica, o primeiro trabalho que a gente vendeu assim depois da feira. Inicialmente a gente tinha vendido a própria casa do showroom, enfim. E ali ele compra 400 mil reais, 25% da companhia, e eu começo a desenvolver um pouco mais daquilo que seria o embrião ali da Brasil ao Cubo, mas aí depois a gente vai mais para frente ali. E você falou ali naquele momento crucial da frustração, que eu tô tentando me imaginar no teu lugar. Faliu a empresa do teu pai, uma empresa de 27 anos. Não somente eu, mas eu ajudei. Não tô te falando que tu faliu, mas assim, aconteceu a falência da empresa, porque como que tu te sustentou também financeiramente ali nesses 3 anos de prototipagem? Trabalhando. A questão é que a partir... Tu tinha algo paralelo, então? Isso, eu trabalho... Ah, tá. Que é o que tu falou de ter algo paralelo. Exatamente. De 2013 até 2015, o meu pai já tinha tomado a decisão de que deveria fechar a empresa, então tinha algumas obras para serem entregues. Sim. E aí eu trabalhei, auxiliei também, inclusive, no fechamento da empresa, das obras que a gente precisava entregar. E aí, quando virou a chave, que ele fecha a empresa, aí eu fundo a Brasil ao Cubo, de fato, lá na ponta, com a venda na casa pronta, que seria essa feira. Então, eu estava trabalhando em paralelo, auxiliando ele a encerrar as atividades. E aí, em paralelo, eu já estava trabalhando ali sábado, domingo, prototipando, e à noite, enfim. É um pouco disso, entendeu? Quando tu enxerga essa trajetória até aí, até a primeira venda, qual é a principal habilidade que tu acha que tu tiveste que ter para conseguir suportar esse processo? Porque enquanto o processo não tem resultado, é teste, acerto, erro, ajuste, e sempre estudando, tentando achar soluções, saídas. Qual foi a principal habilidade? Primeiro, a gente tem que ter um psicológico muito bem desenvolvido para não cair num caos total mental, né? Porque é muito difícil, a pressão é muito grande, né? Tu precisa estar conectado de pessoas competentes, a tua família acaba te auxiliando muito nesse processo. Se não tiver uma família firme que acredite, é mais difícil ainda. Eu não estou falando que não dá também, mas se tu tens uma família apoiando é muito mais fácil do ponto de vista psicológico, não financeiramente, até porque a gente estava com déficit pouco conturbado, assim, mas eu digo de apoiar, de fato, de acreditar num processo, né? E espiritualmente você está muito bem resolvido, né? Essa é uma grande questão, né? A gente nasce com 3 vazios, né? O afetivo, o espiritual e profissional. Se um desses estiver ali capenga, é difícil você performar. Então, espiritualmente, você está muito bem, assim, resolvido. Eu lembro que intensamente, nesse período, eu estava muito mais... muito conectado com Deus também, acreditando, tendo fé nas coisas que poderiam acontecer, mas não somente nisso, né? Também me desenvolvendo profissionalmente, buscando a parte técnica, empreendedora, de como realmente fazer uma empresa para lá na frente ter uma performance. Acho que é um pouco de tudo, assim. Tu precisa estar bem preenchido, esses 3 vazios do ponto de vista profissionalmente, onde tu quer chegar, afetivamente, uma relação muito boa com a sua família, principalmente. E aí, espiritualmente, tu ter esse vazio preenchido, que aí eu sou cristão católico, isso sempre foi preenchido na minha vida. Uhum. Tem uma frase de Napoleão Hill, que é uma frase que eu uso muito, que diz assim, ele fala, ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. É mais ou menos isso? É perfeito. Acho que esse ensinamento é claro, né? Ele te dá uma diretriz muito ampla de ter fé, mas também tu ter ações que sustente essa fé,
né? E as ações são o dia a dia. Acordar cedo e fazer acontecer. Passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Essas coisas ainda funcionam. E aí, depois que consolidou a primeira venda, como é que foi esse escalonamento até chegar a investimento externo, até venture capture, essas coisas todas? Então, em 2016, ali com a primeira venda, a gente, 16, 17, 18, começa a fazer algumas vendas, sempre crescendo 300% ao ano, porque quando tu é pequeno é fácil de vender, né? Vendi 500 mil, cara, vender 1,5 milhão no outro ano é mais fácil. Agora, e aí tu pode gerar essa performance. Mas sempre buscando alternativas para que eu pudesse ter obras para ser mostradas, principalmente longe do ecossistema onde ele era produzido. Então, algumas tomadas de decisões do ponto de vista de ter a estratégia dos pinos de boliche, né? Gustavo Caetano, ele fala muito disso. Você ataca o primeiro pino e se você derrubar o primeiro pino, os outros pinos cairão. Então, é importante, às vezes, tu ter ali por exemplo, eu vendi obras subsidiadas do ponto de vista para não ser lucrativo, mas para um grande player que poderia me conectar com outros. E só para, por exemplo, eu lembro em 2017, a gente fez uma obra para a Mormai, lá em São Paulo, que era uma academia fabricada aqui, transportada e depois instalada lá em São Paulo, na rua Estados Unidos 472. Eu lembro muito bem dessa rua, porque eu acho que tive que ficar uns 3 meses lá, meu Deus, nem me fala. Enfim, mas foi difícil, mas foi importante para quê? Mostrar para o mercado que lá na frente construir uma obra em Tubarão, transportar até São Paulo e instalar era possível. E a partir do momento que eu ataquei o primeiro pino de boliche, começou a endossar, porque a inovação ela tem um pouco disso, né? A inovação ela traz a dúvida, incerteza e medo do mercado para consumir o teu produto. E tu combate isso com endosso e reputação. Endosso é quem que compra de ti, de que maneira que ele compra. Ele compra recorrentemente. E reputação é uma empresa séria, de fato, é uma empresa que se preza, se tiver uma patologia, ela vai lá e resolve. Tem uma mídia espontânea falando, e como a gente tem uma inovação muito perceptível, a mídia espontânea começou a perceber e mostrar isso. Acaba tendo uma reputação muito grande, né? E a gente foi combatendo toda essa dúvida, incerteza e medo a partir disso. E foi um pouco disso. E aí a gente foi performando. E aí, em 2019, eu percebo que a gente era uma fábrica somente. E eu lembro que eu falava que algumas pessoas que se formaram lá comigo, lá na frente se transformariam num sócio meu. Rodrigo Botan, um cara excepcional, é um cara que tem um coração de ouro e é uma operação muito clara, determinada, assim. Ele tinha se formado comigo em engenharia civil lá atrás, 2009, e ele foi trabalhar em grandes empresas do Brasil inteiro. E naquele momento, em 2019... eu trago 2 sócios para ser meu sócio na Brasil ao Cubo. Um deles é ele e outro, o Michel Rodrigues. Eles vêm até a empresa e aí, pelo fato de eu não ter trabalhado ainda em alguma outra empresa maior para entender processos, eles trouxeram uma bagagem de empresas maiores importantíssima e fundamental para que a gente pudesse desenvolver a Brasil ao Cubo. Então, na chegada do Rodrigo Botan, ele começa a criar uma departamentalização da empresa, uns processos mais bem estabelecidos, ele começa a auxiliar, a gente deixa de ser somente fábrica, passa a ser uma construtora, então a gente começa a fazer obras convencionais, mas também olhando para a inovação. E naquele momento a gente percebe que tem o motor 1 e motor 2. Então essa construtora que tem uma fábrica foi importantíssimo, porque o motor 1 é que tipo de obras que você pode fazer que tragam receita para ti, para que de fato tu aumente seu faturamento e tu comece a desenvolver a empresa. E motor 2 é o que tu estás desenvolvendo lá na frente que 5 anos pode ser uma inovação pertinente para equalizar o faturamento, por exemplo, disso. Então a gente começou a dar um foco mais no motor 1 de ser uma construtora, de fazer grandes obras para a Ambev, enfim, Gerdau, Suzano, a gente começou a fazer essas grandes obras. E o motor 2 ponto de vista de inovação que era a fábrica. Isso é importantíssimo também ter esse equilíbrio, porque a inovação ela consome muito caixa, ela pode trazer patologia dependendo da maneira como você pode fazer as coisas. Então é importante tu ter um motor que sustente tudo isso e seja a base para te continuar inovando. E aí, cara, foi o acerto mais claro assim da Brasil ao Cubo este momento, e aí com isso a gente participou de programas de aceleração na Endeavor. A Endeavor é um dos maiores fomentadores de empreendedorismo no mundo, e participei de alguns programas lá de Corporate Venture Capital da Gerdau e da Dexco.
Então, tinha 500 empresas lá, foram selecionadas, que era um conceito de scale-ups, né? Empresas que cresciam 25% ao ano, pelo menos, poderiam escrever. Eu me inscrevi, a gente passou num processo. Dentre as 500, a gente foi selecionada para ficar entre as 15 que seriam aceleradas dentro desse programa de 5 meses de aceleração. Depois ficaram 8 e a gente foi a única empresa investida, de fato, pela Gerdau, né, lá naquela época, a Gerdau, em 2020. E aí, em 2022, a Dexco entra. E aí somaram aí cerca de 200 milhões de reais de investimento dessas duas empresas na companhia, porque primeiro que a gente tinha um faturamento crescente, a gente tinha obras francamente notáveis, né? A gente está falando de fazer um hospital em 30 dias, de fazer... A gente acabou fazendo 8 hospitais na pandemia, assim, acabou ajudando muita gente a se recuperar por conta de uma tecnologia criada, então isso acabou até... Eu fico um pouco emotivo, porque, imagina, aquilo que você cria, aquilo que você desenvolve, no final do dia ajuda um país e salva vidas. Então, cara, isso foi muito bacana, assim, um momento interessante. Foram mais de 550 leitos espalhados por todas as regiões do país que a gente fez, ajudou mais de 50 mil pessoas nas recuperações, e são hospitais que lá estão, né? Não eram hospitais de campanha, por exemplo, porque todos os hospitais que a gente fez, e aí a iniciativa privada comprava da gente e doava, então, Suzano, Gerdau, Ambev, JBS, essas empresas compraram hospitais da gente para conectar na rede pública, eles doavam lá, então a gente nunca trabalhou no setor público, a gente vendia para a iniciativa privada que fazia as doações. E aí a gente acabou se desenvolvendo bastante. E aí fizemos o edifício Level neste período também, que é um prédio em Tubarão de 8 andares, fabricação e montagem, está falando de 100 dias. Então, saiu 93 publicações, né, exame, valor econômico, enfim. Isso foi importante para trazer esse endosso, né. E aí, em 2023, a gente acabou sendo a capa da Exame também. Era um sonho que lá atrás, empreendedor, eu sempre tive, isso foi marcante, meu pai gostou bastante, minha mãe também. Você enxergava na capa da Exame? E, eu posso falar que não, mas seguramente enxergava, porque em 2019 eu fiz uma capa da Exame, da empresa, brincando que a gente um dia estaria, e aí, em 2025 era o sonho de estar, em 2023 a gente estava lá, nós enquanto Brasil a Cuba, acabou que está sendo só eu na foto, mas o empreendedor não cria uma empresa, ele cria o time cria a empresa, né? Eu queria que todo mundo estivesse lá, mas sabe como é que é? Exame quer pegar uma pessoa assim, sim. Mas eu tenho certeza e clareza que não é somente eu. E cá estamos, seria isso. Bom, vamos lá. Que coisa, hein? Que curva ascendente é essa história toda. Várias perguntas aqui. A primeira pergunta é: aquele menino lá que trabalhava na empresa do pai, soldando infraestrutura, e que tinha esse sonho grande de receber milhões de investimento, de estar na capa da Exame, um ponto aí que, pelo que eu posso ver, é a capacidade também de se conectar às pessoas, de networking. Sim. Com certeza. Como é o teu processo de networking? O que faz abrir as portas para essas conexões acontecerem? A tua característica individual. Não, primeiro que eu não gosto de pessoa chata, cada pessoa tem que rir junto. Então, se for para fazer network, mesmo que profissionalmente faça sentido, mas que a pessoa é chata, que eu não goste, eu procuro nem fazer. Então primeiro tem que ter uma conexão muito clara, assim, do ponto de vista de ética, de idoneidade, tá muito alinhado os valores também, né? Então não é a qualquer custo um network, não é só porque você precisa se desenvolver que você vai lá se conectar com essa pessoa. E eu sempre fui um cara que gosto de rir muito, né? Então crio muitas situações para que o sorriso haja entre a interação. Quebra o gelo. Isso é importantíssimo, assim, as pessoas te enxergarem não como uma pessoa chata também, eu acho que é importante. Talvez algumas pessoas podem me achar um pouco chato, mas assim, se a gente entender a curva S, assim, né, da venda e aí a gente sempre está vendendo alguma coisa, ou um produto, ou talvez se vendendo, né? Opa, eu gosto dessas perguntas, hein? Qual é o X da questão do Ricardo Vendedor? Cara, vai lá. Eu vejo que, assim, é uma curva S, que se você vai falando, por exemplo, vai se conectando com uma pessoa, e aí o assunto tá fluindo, tá se desenvolvendo, e você tá subindo. Tá escalando aqui, o interlocutor, a pessoa que você está conectando, começa a te enxergar como uma pessoa legal, uma pessoa que conhece de vários assuntos, mas também dá a oportunidade também da fala do outro, e não somente fica um monólogo aqui. É importante entender que não é só tu que fala, que senão vai chegar um momento que vai chegar num platô,
E aquele cara que tava te percebendo como uma pessoa legal, pô, esse cara é legal, mas, pô, chato pra caramba, né? E aí vai percorrendo e depois tu cai. Não, e não somente na venda de um produto, mas também numa venda por si só, numa conexão de um network que tu vai precisar fazer. Então, cara, tem esse limite para não se transformar no banana, aqui, no goiaba, que no dito popular é falado, para tomar esse cuidado de passar do limite da venda é importantíssimo na hora de uma conexão. Assim. Então, faça a venda, mas faça a venda aqui. Então, se você vê que está passando do limite, cara, recua. Dá a oportunidade da outra pessoa falar, argumentar. Não fica só você querendo se achar, só falando da sua vida. Então, tem um pouco disso assim como dica. Muito bem. E nesse processo que você falou ali, de acertar o pino, e os outros pinos caem, né? Eu entendi que nessa situação, que você quer dizer é aquela história de que às vezes você vai fazer um esforço imenso, que talvez aquelas pessoas que pensam no resultado a curto prazo, no imediato, não fariam, porque não é um resultado a curto prazo. Perfeito. Que é um resultado a longo prazo. Teve alguma situação, assim, alguma sacada que aconteceu e que te marcou profundamente? Você falou da história da Mormai, né? Mas de alguma conexão ou de alguma entrega realmente que vocês fizeram e que, nossa, foi aquela... A gente passou trabalho pra caramba, mas lá na frente fez sentido? Com certeza. A leitura que você fez é exatamente isso. A estratégia dos pinos de boliche é isso. Você ataca de uma forma mais agressiva, e aí agressiva às vezes é perdendo, às vezes, investimento, dinheiro, para que os outros possam cair. É um pouco daquilo que você pode ser lucrativo numa empresa, se você é empreendedor, não somente por dividendos, ou seja, você faz uma empresa para que ela seja lucrativa no final do dia. Algumas nem conseguem ter isso, mas em tese você funda uma empresa para ela ser lucrativa. No final do ano você tem os dividendos que você vai repartir para alguns sócios. Essa é uma forma de ser lucrativo. Uma segunda forma, uma segunda maneira, e aí é uma metodologia que eu utilizei ao longo de toda a trajetória empreendedora minha, é trabalhar por equity. E aí, quando tu entende isso, as tomadas de decisões que você faz na empresa, elas têm um tipo de percepção mais direcionada para geração de valor para a marca e não necessariamente para o lucro imediato. Então, quando a gente faz o edifício Level, por exemplo, aqui, um prédio que foram 56 carretas, transportaram ele, e a gente... ele subiu em 15 dias, entre fabricação e montagem, está falando de 100 dias, mas ele subiu, depois você vê acabamentos, enfim, mas quando tu mostra isso, eu não fui lucrativo, nós não conseguimos ser lucrativo fazendo aquele, inclusive a gente investiu, mas é interessante a parceria que a gente fez ali com a rede de postos Premier, que eles compraram o prédio, subsidiado do ponto de vista de ser mais barato para eles, mas a gente precisava de um cliente pagando para validar uma tese de que a gente conseguiria fazer um prédio dentro de uma fábrica e depois instalar. A gente não foi lucrativo naquele momento. Então a estratégia dos pinos de boliche é um pouco disso. Mas a gente estava olhando para uma valorização desta marca, Brasil ao Cubo, que poderia lá na frente ser muito mais lucrativa do que o lucro real de uma obra, por exemplo. Mas é uma obra com uma envergadura interessante, né? Um prédio feito, o primeiro da América Latina feito dessa maneira. E aí, com isso, a gente saiu em 93 publicações naquele dia, G1 e tal. O que aconteceu? Neste momento, a Gerdau estava entrando como acionista da empresa. Ela tinha comprado ali 33% da companhia, com um valuation de 180 milhões de reais da empresa. E aí, quando vai em 2022, que daí já tem um edifício e a Dexco entra, que é a segunda acionista, a gente já tem um valuation de 600 milhões de reais. Então, quando tu olha aquilo que a gente faz para mostrar, não focado no dividendo, no lucro ali real, mas olhando para a equity lá na frente, com essa estratégia dos pinos de boliche, ela é muito mais lucrativo do que, às vezes, tu focar no primeiro instante, no primeiro momento. Então, entre o plantar e o colher, tem o regar também. Então, é importante isso. As pessoas estão muito... Eu quero plantar e já vou colher. Calma, tem um regar. E esse regar, às vezes, é 40 anos no deserto. É importante a gente entender este momento também. Mas é um pouco disso. Então, teve momentos, sim, e as tomadas de decisões foram muito pautadas nessa estratégia. Você falou 40 anos no deserto. Tem alguma passagem bíblica que te fortaleceu em algum momento difícil, que te marcou? Bom, eu li a Bíblia de 2000 não, quando eu tinha 17 anos até eu tinha 23 anos. Então, deu quase 5 anos, ali 6 anos, lendo a Bíblia. Então, muitos ensinamentos que hoje a gente carrega, por ter um pouco de mais de entendimento espiritual, do posicionamento que Jesus Cristo fazia
e os ensinamentos de hoje eu tento seguir um pouco disso. Especificamente, eu não vou te falar um versículo em si, até porque a Bíblia, para mim, ela é muito pautada naquilo dos ensinamentos do Antigo Testamento, sendo o espelho do Novo em Jesus Cristo, né? Então, tu tens que enxergar não um recorte, mas o conjunto da ópera inteira e a perfeição de Deus numa narrativa perfeita, que tudo se conecta, Jesus sendo o novo Adão, Maria lá na frente sendo a nova Eva, o espelho de Moisés, libertador, e Jesus sendo o salvador lá na frente. Então tem que conectar tudo isso para ter um entendimento se é cristão de fato, né? Aí a minha crença é cristã, a gente tem que ter essa percepção. Então a envoltória de todo esse cristianismo moldou realmente o meu caráter, meu perfil, a partilha também, né? Eu gosto muito dessa palavra e praticar ela, né? Aprender, ganhar e dividir, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque tem uma frase tua que você fala que é uma das grandes lições que você carrega, é o aprender, ganhar e dividir. Exato. Explica um pouco mais sobre essa tua mentalidade do aprender, ganhar e dividir. E assim, no final do dia, a gente acha que o dividir é só, às vezes, dinheiro, por exemplo. Mas em determinado momento tem que ser. Tem, por exemplo, pessoas que não são incentivadas somente com tapinha nas costas, e dessa maneira. Às vezes ele precisa ter uma percepção do ponto de vista de investimento, de dinheiro, para que ele se sinta valorizado. Mas o aprender, ganhar e dividir é um pouco disso. Você aprende, e aí a vida é o eterno aprender, a gente enxerga isso. E no meu caso, eu gosto muito de ser generalista, né? Não ser um especialista, eu comentava isso em off aqui, mas aprender de tudo um pouco. Eu não gosto de ser o média 10 numa matéria só, eu prefiro ser 7 em várias, né? E aí eu vou estudar sobre astronomia, eu vou estudar sobre história, eu vou estudar sobre religiões. Por quê? Em determinado momento, se eu estiver fazendo um network, como você comentava, se o assunto inserido for um assunto que eu saiba um pouco, média 7, e eu me conecto com ele, é importante para essa conexão do network acontecer. Por exemplo, se eu sou especialista apenas em algumas 2 ou 3 matérias da vida, e eu desconheço várias outras, às vezes o assunto daquela conexão, eu não sei argumentar. E aí o network que você comentava, essa relação não acontece. Então é importante a gente estar sempre aprendendo e aí de vários assuntos. O ganhar é que eu não acredito em assistencialismo, né? Porque a partir do momento que você divide sem gerar riqueza, isso é o que acaba ocorrendo hoje no Brasil inteiro. E eu não quero nem entrar nessa questão política, mas se você não gera riqueza, você não consegue dividir. Então, eu sou capitalista, eu procuro realmente ser lucrativo ao longo da trajetória, entretanto, tenho dividir lá na ponta, que não é só para mim, cara. E o dom que Deus me deu de talvez uma visão empreendedora, assim como o violonista, o tecladista que toca e não é para ele, o dom é para os outros, talvez essa visão que Deus me deu empreendedora não seja para mim, é para todos. Então, gerar desenvolvimento para 1.300 funcionários da Brasil Ocupa. Então, imagina quantas pessoas que são favorecidas por um dom que Deus me deu. Isso é um pouco dessa divisão, dessa partilha. E aí, programas de participação de lucro em resultado também, para que a gente possa, lá na frente, aprender que não somente é para o empreendedor, o desenvolvimento financeiro da empresa, mas que seja para todos. Então, é um pouco disso, né? Essa partilha no final do dia acontecer, mas antes tu tens que aprender, tu tens que ganhar, senão seria assistencialismo barato, e para poder dividir. E tem que dividir, porque se não dividir, aí você vai ser um egoísta que vai pensar somente em você, e isso no final do dia não vai conectar o propósito que é ser empreendedor, né? Que é empurrar o país para frente, não é você ir para frente, é todo mundo junto, todo mundo se adiantar, todo mundo andar para frente. Então tem que ter um pouco disso da partilha. E você, muito, muito provavelmente, eu não estou contigo no dia a dia, mas por toda a trajetória e por todas as pessoas ao teu redor, eu imagino que você seja um bom líder. A liderança... Que você tem aspectos de liderança. A liderança é importantíssimo, mas sabe qual o principal líder que está performando em dias atuais? O líder auxiliador. Aquele que, ao delegar uma função, ele carrega. Se o projeto é de 30 dias, ele carrega os 3, 4 primeiros dias de mão dada, orientando de fato os caminhos a seguir. Não adianta a gente, às vezes, ser um líder que delega uma função para um liderado e não tem esse acompanhamento, que não é vigilante
E se, eu te dei essa missão, você tem que me entregar em tal dia, e você nem acompanha ele pela mão num período e larga ele e depois quer cobrar um resultado dele. Mas, cara, ele nem sabia fazer aquilo. Ele precisava de auxílio inicial. Então, entender isso num cargo de liderança é fundamental. Ser vigilante, acompanhar nos primeiros passos da pessoa. Não somente lá cobrar, ele deveria fazer isso. Ele é formado em engenharia, como é que ele não sabe disso? Não adianta nada disso. Então, entender isso é fundamental no desenvolvimento dos teus liderados e também ser um líder inspiracional, né? Que as pessoas olhem para ti como uma referência de valores, né? De ética, de idoneidade, realmente, né? Não seja um picareta. Sim. Não adianta, se você... A máscara vai cair em determinado momento. Se você não falar a verdade, se não for justo, de fato, a liderança inspiracional não acontece. E aí é problema da certa, assim. Peraí, deixa eu só te interromper, eu quero te fazer uma provocação. Já que tu tá indo fundo nas características de liderança que tu acreditas e que tu praticas. Já que tu falaste tanto da tua visão aprofundada da história da Bíblia, de Jesus, do Novo Testamento, essa conexão, então tu deve ter percebido também que Jesus foi um grande líder. A maior liderança de todas. Pegou 12 pessoas lá completamente aleatórias, transformou em pessoas que eram apóstolos, seguidores e que, enfim, deram continuidade a toda a história dele. A minha provocação para ti tem alguma característica ou algumas características de Jesus como líder que tu possa trazer para a tua prática, que é algo que você faça no seu dia a dia, que talvez intencionalmente ou não você faça para as pessoas ao teu redor, para os teus liderados? Não, certamente. Jesus é o maior líder, até porque ele dividiu um mundo, né? Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Imagina essa liderança que aconteceu no mundo. Com certeza ele é o maior dos líderes que esteve aqui na Terra. E a gente enxerga a pessoa de Jesus lá atrás muito como o bonzinho, né? Como o cara que, né, aconselhador, né? Um cara que tinha uma visão de mundo muito aflorada, até porque ele era parte de Deus, então todos os ensinamentos que ele tinha ali era divino, mas ele não foi só esse cara bonzinho. Quando ele fala lá em um dos versículos que alguém que te deu um tapa na cara, tu dê a outra face, talvez ali tenha muito ensinamento para que você possa perdoar 7 vezes 70, que você possa estar ali não criando... para dar a outra face, ele está falando de que tu, às vezes, ao tomar uma decisão, às vezes insegura, e dar uma resposta muito ríspida, cara, espera um pouco e seja mais cauteloso. Dê outra face, olhe por outra perspectiva, outra ótica. Às vezes a gente emprenha pelo ouvido uma frase e aquilo ali é uma máxima sem ouvir a resposta do outro colaborador, por exemplo. Então ali tem muito ensinamento para que a gente não pegue a primeira resposta e já saia tomando decisões. Cara, vamos dar a oportunidade de ouvir a outra pessoa. Então tem um pouco disso. E Jesus, quando ele entra nas sinagogas e dando chicote em todo mundo lá, que estava a casa do meu pai não é a casa do comércio, tem um pouco de ser o cara durão também. Que não adianta, às vezes, a gente só ser maleável, passar a mão na cabeça. Às vezes a gente tem que exagerar também na cobrança, faz parte do jogo. Lembra daquela frase do Cortella que ele comenta? Elogie em público e chame atenção no particular. Cara, eu não acredito nada disso. As pessoas às vezes têm que passar vergonha, as pessoas às vezes têm que ser cobradas para que elas possam se desenvolver, senão vai ficar um mundo muito fácil, das facilidades. É importante às vezes dar umas chicotadas nas sinagogas, entendeu? Então, com certeza, esses ensinamentos de às vezes ter o equilíbrio entre uma pessoa que vai passar a mão na cabeça no momento oportuno, mas também vai ser durão, e aí às vezes fazer uma cobrança excessiva, e não no particular, cara, é a minha crença. Acho que as pessoas têm que ter um convívio social para que elas possam ser elogiadas, sim, mas também ser chamada a atenção no público. Não tem problema algum disso. As pessoas precisam se desenvolver. E são nessas questões mais duras que ela vai ter uma percepção e vai ter aí um feedback necessário para ter uma mudança no perfil, na característica, no caráter dali para frente. Se é chamado muito no particular, eu não acredito muito disso. Então, às vezes, é importante dar essas chicotadas aí nas sinagogas. Você fala assim, de 3 lições. Uma que é aprender, ganhar e dividir. A segunda que educação transforma. Ficou muito claro isso na tua trajetória, com certeza. E a outra é Eucaristia, Cristo ressuscitado de verdade, ali presente. Quer falar um pouco sobre isso? Vamos falar.
A segunda, a educação transforma. A gente precisa fazer uma pergunta a partir do momento que a gente tem esse questionamento, né? Você quer saber para onde que o país está indo? A gente tem que fazer a pergunta: onde estão os professores? É neste sentido que a educação vai transformar, de fato, este país inteiro. Não adianta a gente acreditar que esse país vai para esse caminho porque ele é rico em recursos naturais, mas se não tiver uma educação, de fato, para desenvolver esse recurso natural e aí uma missão empreendedora para empacotar isso e gerar valor, não vai adiantar nada ter um país riquíssimo em recursos naturais que não possa desenvolver. E o meio disso é a educação, é a transformação por meio da educação. E só vai haver a educação quando a gente botar um patamar elevado para os nossos professores, de fato. Os mestres que lá atrás nos ensinaram, não somente eu, tu, com outras pessoas que se desenvolveram tecnicamente, teve um professor lá, o papel de uma liderança professora, né? A gente precisa fazer essa pergunta: onde estão os professores? E Educação Transforma, essa frase não é minha, essa frase é de Osiris Silva. Osiris Silva é fundador da Embraer. Lá atrás, na década de 60, ele ao invés de... Ele era engenheiro aeronáutico, ao invés de ele ser piloto de avião, ele resolveu fabricar avião e fundou a Embraer. Então, ele fala que a educação transforma, porque, de fato, transformou a vida dele e a vida de um país inteiro. A Embraer chegou a ser a terceira maior companhia fabricante de avião do mundo, atrás da Airbus e da Boeing, por exemplo. Então, essa educação transforma, certamente, ela permeia vários departamentos do Brasil, da nossa vida aqui empreendedora. E aí, por último, um ensinamento muito claro é quando eu entendi que, verdadeiramente, na Eucaristia, Jesus está ali. E não somente um memorial, não somente algo que ali está sendo consagrado, o corpo e o sangue de Cristo, mas de fato esse milagre acontecendo lá no altar e tu ter a percepção que Jesus se transforma no Cordeiro perfeito, o Cordeiro imolado, que antigamente o espelho do Antigo Testamento era o salário do pecado era a morte. Então, se você pecava, você precisava levar um cordeiro em sacrifício de oblação lá no templo, e aí você queimava ali esse cordeiro e, dependendo da situação, Deus perdoaria os teus pecados. Aquilo ali era o reflexo daquilo que seria Jesus Cristo lá no Novo Testamento. O que ele fala? Aqueles 10 mandamentos que tem lá atrás, não precisa esquecer deles. São as 10 de Moisés. As 600 e tantas leis de Moisés, elas são difíceis de conduzir. É muito complicado você seguir à risca aquilo ali. E o cristianismo é isso. Eu vos deixo os 2 últimos mandamentos. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faz bem feito isso. E acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador da tua vida, que vai dar tudo certo. Não precisa seguir à risca cada coisa que tem lá umas leis, às vezes, que não faz nem sentido. 300 e tantas leis é a despeito do templo, que nem existe mais. Cara, o cristianismo é viver isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que a salvação acontece, não somente pela fé, pela graça, que é Jesus nos permitindo ser o Cordeiro, e aí você reveste dele, o que é a Eucaristia? Você vai lá, Jesus entra dentro de ti, se você aceitar como o único e suficiente Salvador da tua vida, e a carne e a glória de Deus, elas não se fecham. Quando Moisés fala para Deus: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, Deus fala assim: cara, se você me vê nessa pele pecaminosa que é a sua, não vai dar certo. Tanto é que Deus fala: Moisés, se esconde atrás aqui, eu vou passar por trás da fenda, de costas, e você me vê. E Moisés vê, naquele momento já dá um rebuliço. Moisés já fica quase que explode, que morre, porque a glória de Deus e a carne não se fecham. O que acontece agora na Eucaristia, no milagre da transformação? Você se reveste de Jesus Cristo e você tem ali a glória de Jesus Cristo para se achegar com a glória de Deus Pai novamente. Eu, no pecado, eu não consigo chegar a Deus. Então, o guarda-chuva que é criado pelo meu pecado e as bênçãos de Deus, eu me revestindo de Jesus Cristo, o advogado de nós perante a Deus, me revestindo de Jesus Cristo ali, que é o novo Cordeiro que se doa para que a gente possa ter o sacrifício. Ao me revestir, eu consigo me aproximar novamente de Deus. E aí sim, meus pecados são perdoados, e aí glória, com glória de Jesus Cristo,
tu tem essa conexão novamente. Então é esse tipo de Eucaristia que eu falo. Tô falando de um verdadeiro Cristo que vem para salvar você. Você não precisa lá mais matar um cordeiro. Ele é o cordeiro. Só passa a acreditar e praticar a fé que ele pregou para nós. Então é isso que eu acredito, entendeu? O que te fez aos 17 anos de idade, em plena adolescência, começar a ler a Bíblia? Assim, eu sempre fui um cara muito curioso. E a curiosidade, ela me movimentou, fez que eu me movimentasse para aprender várias disciplinas, não somente tecnicamente, desde da adolescência. E a história da Bíblia sempre me fascinou. E a partir do momento que eu comecei a ler ela, eu comecei a ver que teria conexões com a vida do cotidiano nosso. Então foi curiosidade. Exato. E aí teve um despertar ali. E eu sou cristão católico, né? Às vezes as pessoas falam, você conhece um pouco da Bíblia, mas você é protestante? Não, eu sou cristão católico. Existe dentro do catolicismo pessoas também que querem estar próximas de Cristo, que vão lá praticar a sua fé, né? Sim, é isso. Com certeza. Tô lendo a Bíblia também. É importantíssimo. Comecei faz um tempo. Eu tô com uma dó imensa, porque já tá acabando. E eu tinha muito papo ainda pra fluir aqui. Então, a gente tá chegando na pergunta final. Ficou muito clara a tua trajetória, embora ela é um pequeno pedacinho de tudo que aconteceu na tua história, mas ficou muito clara a tua entrega, o teu ímpeto de ser resolutivo, de buscar soluções e de correr atrás daquilo que você acredita. Com certeza trouxe muitas lições, muitos insights, e foi lindo também te ver falando sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre essas histórias todas. Foi muito bacana. Eu tenho certeza que as pessoas também gostaram de te escutar. A última pergunta, ela é para você que é engenheiro, que gosta de fazer contas. Ela é também uma conta, mas ela não é uma conta tão lógica assim. Ela é uma conta de passar a régua na vida. Passando a régua na vida do Ricardo, de toda a trajetória do Ricardo menino, criança, inquieto, agitado, o adolescente curioso, que passou pelos perrengues e sempre foi atrás dos seus sonhos, que tá aqui agora. Se fosse passar a régua na conta da vida e resumir uma grande lição que a tua vida traz, o teu exemplo, que grande ensinamento o exemplo do Ricardo traz, resumindo numa frase assim: eu, Ricardo, vivi o que vivi e aprendi que... Bom, a verdade é que o empreendedor, né, e aí falando de profissionalismo, ele não cria de fato uma empresa, ele cria o time e o time cria a empresa. Então, tudo o que eu estou falando aqui não necessariamente ocorreria se eu não tivesse pessoas ainda muito mais evoluídas em várias outras áreas do que eu. E ter a humildade de enxergar que você não é bom em muitas áreas e tem pessoas que performam melhor e dar palco para outras pessoas também, não tomar só para si. Às vezes, por exemplo, quando a gente é evidenciado na capa da Exame, por exemplo, mas saber que aquilo ali não é tu, é todo mundo que ali fez acontecer. E ter essa humildade é fundamental para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Porque o meu maior medo, de fato, no final do dia, é perder a essência. E quando eu comunico que, eu tenho amigos de infância até hoje, é muito importante isso para mim, ter essa clareza de que as pessoas que desde lá atrás estiveram comigo e hoje me auxiliam também, até numa tomada de decisão, porque os caras são mais íntimos, e caminhar com essas pessoas. Eu lembro que o primeiro trocado ali que eu ganhei, eu botei todo mundo num voo e fomos lá para a Europa e fazer um Eurotrip lá, que era um sonho que a gente, vamos lá. Cara, isso é fundamental para que a gente possa, no final do dia, ter o aprender, ganhar e dividir, não ser só para si e tal. E estar conectado com essas pessoas é muito importante para mim. Então, se tem uma coisa marcante na vida de um aprendizado, é manter a essência, assim. Eu acho que a gente nunca perder esse foco de ser uma pessoa que lá atrás era uma e hoje é outra. Eu acredito que a cada 5 anos a gente acaba mudando, assim. A minha visão de mundo 5 anos atrás é diferente dos próximos 5 anos, né? A gente acaba mudando. Mas a essência tem que permanecer a mesma, né? Então é um pouco disso, assim, de tentar buscar um Ricardo que não perca essa essência de ser o brincalhão, de falar umas coisas espontâneas. Às vezes a gente passa do limite da venda também, tá? Faz parte. Você já leu o livro Empresas Feitas para Vencer? Eu já li o título, mas o livro não li. Eu conheço Jim Collins. Porque o que tu falaste ali do time vem lá do Empresas Feitas para Vencer. Que o Jim Collins fala assim, primeiro quem, depois como.
Porque não adianta ter a ideia mais genial do mundo se você não tem as pessoas. Então ele faz uma metáfora, inclusive, assim. Você tem um barco e você quer chegar a um objetivo. Não adianta você botar qualquer pessoas. Primeiro, você escolhe as pessoas certas para botar dentro desse barco. Depois você vai pensar como você vai chegar lá. Porque com as pessoas certas, você certamente chegará. Perfeito. Então... Mas as pessoas, às vezes, elas não estão nem prontas para aquela barco. Assim como Jesus escolheu os 12 lá, de pessoas que nem estavam prontas, mas ele acreditou no potencial das pessoas. E acreditar no potencial das pessoas, às vezes, não faz sentido naquilo. Mas por que esse cara me escolheu? Mas calma, cara. Às vezes a gente está tendo uma visão, às vezes é uma sinergia clara de valores que lá na frente, tecnicamente, a gente consegue desenvolver. Mas os valores iniciais, eles são fortes, que fazem, às vezes, o empreendedor tomar uma decisão. Faz sentido. É isso aí. Muito bom. Tá vendo, Geise? Isso é pra ti também. Então, foi um episódio muito mais sobre pessoas, sobre chegar lá. Foi muito bom. Muito, muito boas as lições. Sabia que ia ser bom. Bacana, legal. Isso mesmo. Redes sociais. Eu tenho... Não, é ativo, não é? No meu Instagram é Ricardo Underline, na época do Underline, linha baixa ali, BR3. Meu Instagram, daí tem o da Brasil ao Cubo, LinkedIn também, no LinkedIn eu sou mais ativo. Mas eu compartilho algumas questões, assim, da minha vida também. Eu não gosto de ser um cara... Se as pessoas me olharem como um cara chato, isso vai ser uma decepção total, assim, eu odeio isso, né? Então, lá no meu Instagram, cara, vai ter música, que eu adoro música, e música de verdade, né? Música, né? Então vai ter música, vai ter algumas coisas da minha vida afetiva, familiar, meu filho, minha namorada, Thalita. Vai ter Brasil ao Cubo pra caramba, porque tem um momento que a vida empreendedora, ela se confunde com a vida pessoal, e é importante. Quer ser empreendedor de verdade, cara? Deixa confundir. Não tem essa história de, aqui CNPJ, aqui CNPJ. Quer ser um cara raiz de verdade, fazer acontecer, tem que confundir. Isso quer dizer que no sábado, às 4 horas da tarde, tu tá lá no meio do churrasco e tocar o telefone da empresa, tu vai ter que resolver o problema da empresa. Então, um pouco disso. E aí, Facebook eu não sou mais ativo, mas se o pessoal ficar com alguma dúvida, quiser, no direct, no Ricardo, underline, BR3, fazer alguma pergunta, sempre costumo responder lá. Que bom. E tem alguém, assim, que te vem à memória de bate-pronto, que tu acha que é uma pessoa que te inspira, uma pessoa interessante, que não só do mundo dos negócios, mas que tem alguma história que se conecta com Vivi e Aprendi, que tu indicaria para estar aqui? Cara, eu indicaria o meu líder espiritual chamado Padre Sérgio Jeremias. Aquele cara, meu amigo há 20 e tantos anos, desde a ordenação dele. Ele é um cara que me inspira diariamente, não necessariamente pelo conhecimento do celibato ali, da religiosidade, né, que está por trás do catolicismo, mas os ensinamentos de vida, assim. Ele tem uma percepção muito clara do que o ser humano é, para onde que o mundo tem que caminhar. Os meus valores são muito alinhados com o dele. Então, se tem uma pessoa que eu indicaria, era o Padre Sérgio para estar aqui. Muito bom. Então, ficamos por aqui com esse episódio que foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Eu te agradeço por ter ficado até o final. Nós nos vemos no próximo sábado. Tchau. Com o apoio de LD Espaço Odontológico. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.